Muito bem, então continuando aqui, você sabe que nós temos no nosso controller um tabela controller. Nessa tabela nós temos um consultar lista, onde ele traz a lista de tabelas. Temos um consultar lista campos, onde nós passamos o caminho tabela e o nome da tabela. Ele vai trazer a lista de campos da tabela, né? E finalmente temos aqui um gerar fontes, que está gerando um modelo apenas para o Delphi, né? A gente tem que arrumar isso daí. Eu vou executar o servidor. E nós vamos dar uma olhada aqui nesse consultar lista campos. Tá? Porque já que nós temos agora um comentário, né, no campo, nós temos que consultar aqui. Nós temos agora um comentário, né? Nós temos que consultar esse comentário, tá? Como é que a gente vai fazer isso daqui? Bom, primeiro de tudo, né? Quando nós fazemos aqui algumas alterações, nós temos que sincronizar o nosso modelo, tá? Vou fazer mais uma alteração aqui, porque eu já andei sincronizando esse modelo para fazer um teste. Vai ser entre... Deixa eu ver aqui onde é que eu posso fazer mais um comentário. Aqui entre vendedor e colaborador. Eu quero que ele crie, então, o colaborador dentro de vendedor, assim como nós fizemos em banco agência, tá? Então, deixa eu pegar aqui o mesmo comentário de banco agência. E entre vendedor e colaborador, vou fazer a mesma coisa. Aqui em vendedor e de colaborador, coloco aquele comentário aqui, tá? Significa que ele vai fazer o quê? Localmente, ou seja, na classe que ele vai criar para vendedor, ele vai criar um objeto da classe Pi, ou seja, um objeto colaborador, e apenas para leitura, tá? Então, quando nós criarmos uma janela vendedor, ela vai trazer o objeto colaborador anexado ao objeto vendedor, mas apenas para consulta, apenas para eu fazer o lookup, tá? Quando eu persistir esse vendedor, ele não vai tentar persistir ou alterar ou excluir o colaborador. Mesmo caso ali entre agência e banco, tá bom? Salvei isso daí. Se eu vier no banco de dados, na tabela vendedor, aqui em Objects, veja que eu não tenho nada em comentários, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vim aqui em banco de dados, sincronizar o modelo. Next, next, next. Meu modelo é esse daí, o Fênix. Next. Next, ele achou aqui, ó, que ele precisa alterar. Next. Pedi para executar, fechei. Quando eu voltar aqui no banco de dados agora, eu tenho aquele comentário. Tá? Muito bem. Daí, o meu servidor está em execução, né? Eu vou aqui no Postman e vou consultar as colunas da tabela vendedor. Ele traz as colunas, né, com essas informações. Olha, campo, tipo, se é nulo ou não, se é chave, valor padrão e uma informação extra. Tá? Essas informações, se você observar bem, elas se encontram aqui. Ó. Tipo, chave, valor padrão e extra. E o campo, não é? Campo está trazendo daqui. Ó. Tipo, ele está trazendo daqui. Nulo está trazendo daqui essa informação. Key, default e extra. Key, default e extra. Mas ele não traz as informações privilégios e comentário. E eu preciso disso daqui. Você lembra qual é o comando que a gente faz para trazer aquilo ali? Esse comando está dentro do tabela service. Service, tabela service. O comando é esse aqui, ó. Show columns from, e aí o nome da tabela, né? Então, se nós viermos aqui, show columns from vendedor, ele traz o campo, o tipo, no, key, default e extra. Como é que eu faço para ele trazer o comentário? Se eu colocar aqui, ó, show full columns from vendedor,
Aí ele me traz o collection, traz os privilégios e traz o comentário, que é quem eu tanto desejo, tá? Se eu vier aqui então, matar o servidor e colocar aqui, ó, show full columns from tabela, vou executar novamente o servidor, pressionei F5 para executar, deixa eu aguardar aqui. Pronto. Vou executar agora no Postman. E agora sim. Ele trouxe também os comentários. E tá aqui o cara que eu tanto desejo. Olha. Com esse comentário aqui eu vou conseguir fazer o que eu desejo no meu gerador de código, tá? Eu posso ter vários outros comentários aqui dependendo dos meus requisitos. Por enquanto nós precisamos apenas desses 3 itens, tá bom? Muito bem. Então já matamos esse cara aqui apenas com esse full columns, né? Por conta disso, eu vou fazer uma alteração aqui dentro do campus model. Eu tenho field type, null, key, default e extra, mas eu preciso de mais 2 agora. Preciso aqui dos privilégios e do comentário, tá? Então atualizei isso daqui, agora ficou de boa. No entanto, falta um outro detalhe muito importante aqui pra gente, né? Eu tenho pessoa e pessoa, eu não tenho nenhuma dica aqui de quais são os tipos de pessoa na tabela pessoa, tá? O que nós poderíamos fazer? Nós poderíamos chegar aqui no nosso modelo e dentro da tabela pessoa, poderíamos colocar um comentário aqui na tabela, né, informando quais são os filhos de pessoa, tá? No entanto, sempre que nós criássemos uma nova tabela, nós teríamos que vir aqui e alterar o nosso modelo. Então, não é muito legal isso daqui. Tá? Esse do comentário no campo é simples, porque eu estou criando aqui a tabela, coloco o comentário no campo que eu criei e está valendo. Esse campo não vai se alterar nunca mais. Tá? Não sei que eu excluo essa tabela e aí tudo bem, eu tenho que alterar a lógica da minha aplicação. Mas, no caso do comentário na tabela, né, tabela pessoa, se eu criasse aqui uma outra tabela vinculada à pessoa, eu teria que me lembrar de vir na tabela pessoa e alterar novamente o comentário, né? Então não é legal essa estratégia aqui, tá? Será que tem algum comando SQL que eu possa executar para que ele encontre todas as tabelas que estão relacionadas à pessoa? Bom, vamos pensar. Como é que eu sei que uma tabela é relacionada à pessoa? Pessoa contato contém o campo ID pessoa. Pessoa endereço contém o campo ID pessoa. Pessoa física também. E por aí vai, tá? Todas as tabelas relacionadas à pessoa, aqui no nosso modelo, sempre vai ter o campo ID pessoa. Então, se houver um comando que eu possa trazer todas as tabelas onde as colunas contenham ID pessoa, eu vou conseguir saber quais são as tabelas vinculadas à pessoa, né? Felizmente, existe esse comando, tá? O comando é esse daqui, ó. Select table name, column name, from. Daí você pega as colunas do Information Schema, onde o nome do esquema é Phoenix, que é o esquema que nós estamos utilizando aqui, ó, Phoenix, e o nome da tabela é ID pessoa, o nome da coluna é ID pessoa, tá? Então, se eu pressionar F9 aqui, ele traz todas as tabelas que contêm ID pessoa. Legal, né? Muito bem. Agora eu já sei quais são as tabelas agregadas à pessoa, tá? Agora eu já posso criar todos os modelos relacionados à pessoa, né? Esse comando vai servir para eu criar os modelos dessas tabelas, tá? Porque no caso de pessoa, né, eu vou ter um controller e um service, tá bom? E os caras agregados aqui, eles serão tratados nesse controller e nesse service, né? Pelo menos no caso de pessoa contato, pessoa endereço, pessoa física, pessoa jurídica e pessoa telefone. Ah, mas apareceu cliente aqui. Ok, pode ser que cliente seja uma tabela separada. Daí nós chamamos o gerador para ele criar os arquivos relacionados a cliente. Daí cliente, dentro dele vai ter um ID pessoa. Então, provavelmente, dentro de cliente nós teremos um objeto pessoa. Aí cliente passa a ser como se fosse ali o banco, a agência, né? Ele muda de perspectiva, tá? Ok. Daí você pergunta, ok, muito bem.
eu já sei quem é ID pessoa, né? Já tenho as tabelas agregadas, mas como é que eu sei que pessoa contato é uma lista? Como é que eu sei que pessoa física é um objeto? Porque posteriormente nós vamos pegar os campos de pessoa contato e vamos pegar os campos de pessoa física. E quando eu trouxer os campos de pessoa contato, quando eu trouxer os campos dele, eu vou ter esse comentário. Assim, pessoa contato é uma lista que deve ser criada na tabela Pi, tá? E pessoa física também tem um comentário lá. Pessoa física é um objeto que deve ser criado na classe Pi, que no caso é pessoa, tá? Então, com esse comando aqui, eu consigo pegar todos os agregados. Eu vou utilizar esse comando, então, dentro de tabela service, tá? Vou criar um outro método aqui para pegar aquele cara. Então, vamos lá. O método que eu vou criar é esse daqui, olha. Consultar agregados. Daí eu tenho lá, eu recebo aqui o nome da tabela, de quem eu quero consultar os agregados, né? E coloco aquele comando, select table name, column name, from information schema.columns. Veja que esse comando aqui, ele vai servir apenas para o MySQL. Mas nós estamos criando nosso sistema com base no MySQL. Será que existe um comando como esse para o Firebird, para o Oracle, para o SQL Server, para o PostgreSQL? Certamente, né? Basta que você pesquise, né? Você entenda qual é a ideia e você vai encontrar um comando similar, tá? Não vai ser esse mesmo comando aqui, mas vai ser um comando similar para você pegar essa mesma informação nesses outros bancos de dados, tá bom? Caso você esteja construindo o seu gerador em outro banco de dados, é possível fazer isso. Muito bem, daí eu chamo aqui a minha conexão no Manager, né? Aguardo pela conexão, passo esse comando SQL e esses dados são retornados aqui. Eu retorno esses dados para quem chamou, tá? Se eu pegar algum erro, eu retorno o erro para quem o chamou. Observe que esse comando está ligeiramente diferente desse aqui, né? Aqui eu estou utilizando um try-catch, aí aqui eu não estou utilizando try-catch, estou fazendo um encadeado com os promises aqui, né? Com o then, daí eu pego o catch e tudo mais, tá? Eu vou mudar esses carinhas aqui também para eles funcionarem de acordo com esse, tá? De repente é melhor para que você leia o código, tá bom? Então deixa eu vir aqui em cima no consultar lista. Eu vou colocar aqui um código que vai funcionar da mesma maneira, no entanto funcionando com um try-catch para nós não termos esse encadeamento aqui. Aqui está. Tá? Então, essa é a mesma coisa, né? O que nós estamos fazendo aqui é a mesma coisa do que tem aqui embaixo. Daí eu vou aproveitar para alterar a assinatura do método. Ele está começando com maiúsculo, né? Então está meio que fora do padrão, tá? E vou colocar um async aqui. Pronto. E assim, né, fica mais... quem está vindo de outra linguagem, como Delphi, por exemplo, vai se sentir mais confortável de ler esse código aqui. Vai ficar mais fácil de compreender, tá bom? Vamos remover isso daqui. E tá aí. Então eu monto o meu SQL aqui, tá? Select table, blá blá blá, né? Estou pegando aqui a lista de tabelas. Daí eu guardo o retorno da query em dados. E aqui eu retorno dados em nulo, porque eu estou retornando para essa procedure aqui, para esse método. Dados eu retorno nessa lista e nulo no erro, tá? Se acontecer algum problema, na lista aqui eu retorno nulo e no erro eu retorno o erro que eu recebi, tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui. Consultar a lista de campos. Prontinho. Daí eu tenho o consultar agregados, nós acabamos de implementar, né? O consultar agregados, você observa que ele não está recebendo esse método de retorno, né? Para retornar uma lista ou o erro, ele retorna apenas o erro ou os dados aqui, tá? Nesse caso aqui em cima, nós estamos chamando esses dois métodos diretamente do controller, tá? Então, para manter a compatibilidade, nós não alteramos isso daqui. Esse método consultar agregados, eu não estou chamando ele, não vou chamá-lo diretamente a partir do controller, tá bom?
Então, deixa eu apenas retornar os dados aqui ou o erro dessa forma. Eu vou aproveitar e vou criar um outro método aqui chamado pegar campos, tá? Onde eu vou passar a tabela como parâmetro. E ele vai fazer a mesma coisa desse método aqui em cima, tá bom? Depois você vai entender aí qual é a diferença entre esse e esse aqui, né? Veja que esse consultar lista campos e pegar campos, ele está fazendo a mesma coisa, tá? Só que esse daqui, ele está retornando os dados a partir do result aqui, que é essa funçãozinha aqui em cima, tá bom? Aí nós passamos os parâmetros para essa função. Já esse segundo aqui, ele retorna ou os dados, caso tudo ocorra bem, ou ele retorna o erro, caso nós peguemos uma exceção. Esse método aqui em cima eu chamo diretamente do controller. Esse método aqui embaixo eu vou chamar de dentro de uma outra classe, tá? Agora ele está reclamando aqui no tabela controller, vamos ver o que é. Está reclamando por causa do nome dos métodos, né? Estavam começando com a letra maiúscula, pronto, agora estão começando com uma letra minúscula aqui também, ó. Tá? Pronto, resolvido, ele parou de reclamar. Se nós executarmos agora a aplicação, ela vai funcionar de boa.